Pai, nós iniciamos esse estudo, Pai, querendo e precisando mais de Ti. Entendendo, Pai, que se não for o Senhor, se não for a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, o que será de nós? Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos usar segundo a Tua vontade, cada uma onde está plantada, onde o Senhor tem colocado. Pai, que nós venhamos ser mulheres posicionadas em Ti. Que nós venhamos entender, Pai, a Tua boa, perfeita e vontade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos essas mulheres preparadas para esse tempo. Mas, Pai, que tudo aquilo que o Senhor vier fazer através de nós e em nós, seja para a honra, seja para a Tua glória, seja por Ti, de Ti, para Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha nos usar. Mas principalmente, Pai, nos usar no centro da Tua vontade. Oramos, Pai, por esse momento, por esse estudo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração. É o nosso pedido nessa manhã, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Sejam todas bem-vindas, as irmãs que entraram. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Acredito que o som está bom. Peço que vocês comentem, né? Se vocês sentirem de compartilhar com alguma amiga o nosso estudo de hoje. Estaremos falando sobre uma profetisa. Obrigada, Aline. Estaremos falando de uma mulher de Deus. Estaremos aprendendo muito com ela. E eu peço, irmãs, né, que vocês compartilhem. Peço que vocês me ajudem na pregação, comentando o que Deus está falando com vocês. Meninas, vamos começar então a nossa palavra. O nosso texto base de hoje, do nosso estudo, está no livro de 2 Reis, capítulo 22. Bom dia, Meire. Bom dia, Maria. Sejam todas bem-vindas, meninas, vocês que estão entrando. Sejam todas bem-vindas. Texto base do nosso estudo de hoje, meninas. 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22, tá, meninas? Nós vamos começar lendo lá no versículo 8. Se alguém puder colocar, bom dia, Aline. Bom dia, Silvia. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas, né? Bom dia, Meire. Primeira vez, Carla, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus fale contigo nessa manhã. Meninas, vamos iniciar lá 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Inicia nos dizendo assim: Então, disse o sumo sacerdote Equias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Equias deu o livro a Safã, e ele leu. Então o escrivão Safã foi ao rei, referiu-se ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que achou na casa e o entregaram na mão do que tem carga e obra e que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Equias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 14, meninas. Então, o sacerdote Equias e Aicão, e Aquibor e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquifá, e filho de Arás, o guarda das vestiduras. E eles habitavam em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela assim lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso e outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos.
e o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá vos enviou a consultar o Senhor, e assim disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste a falar contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, eu te ouvi, diz o Senhor. Primeira vez, sejam bem-vindas, né, meninas? Todas vocês que entraram. Meninas, esse texto, tá? Pra gente entender realmente ali o contexto do nosso estudo bíblico, eu peço que vocês leiam todo, tá? 2 Reis, capítulo 22. Leiam todo esse capítulo para vocês entenderem o contexto dessa história. Eu estarei parafraseando, mas é necessário, é importante que vocês leiam, tá, meninas? Então, o que acontece? O que está acontecendo nesse contexto? Josias assume. Bom dia, Raquel, sejam bem-vindas. Meninas, o rei Josias, ele assume o trono de Israel com 8 anos. Porém, esse reino, ele estava vivendo uma apostasia. O que era apostasia, irmãs? O que é apostasia espiritual? O que está acontecendo, tá? Tá acontecendo, deixa só eu fixar aqui o comentário da Gisele. Obrigada, Gisele, o nosso texto base. Está acontecendo que o rei Josias pega ali aquele povo de Judá e está tudo misturado. Uns abandonaram, uns estão vivendo lá do tempo desde Salomão, naquela apostasia, naquela misturança, podemos dizer assim, de ídolos, de religião. Então ali está uma bagunça espiritual. Não estão vivendo realmente ali a lei de Deus. Então, nesse tempo, o que acontece ali, tá, meninas? Olha só o que é muito importante que nós começamos a ler ali a partir do versículo 9. Eles vão fazer uma reforma no templo e se é achado o livro da lei. O livro da lei, o escrivão ali leu como nós lemos, e quando ele leu o livro da lei diante do rei, diz o quê? Que esse rei, o rei Josias, ele rasgou as suas vestes. Bom dia, meninas que estão entrando, sejam bem-vindas. O rei, quando ele se depara com a palavra do Senhor, quando ele se depara com aquele povo que está vivendo totalmente errado, o rei rasga as vestes. O rei entende que precisa ser feita uma reforma espiritual ali no seu reinado. Só que nesse mesmo tempo, tá, meninas? Para a gente entender o que estava acontecendo, esse foi o tempo que é o mesmo tempo que Deus levanta a profetisa Uda, é o mesmo tempo que Deus já tinha levantado o profeta Jeremias e o profeta Sofonias. Então, quando nós entendemos lá da Bíblia, né, que Jeremias é o profeta chorão. Muitas pessoas adoram falar isso. Jeremias o profeta chorão. Por que Jeremias é o profeta chorão? Jeremias é o profeta chorão não porque ele era emotivo, não porque ele ali chorava por causa dele, por causa das barbáries que fizeram com ele, porque Jeremias sofreu muito por amor à palavra, mas Jeremias, ele chorava pelo pecado do povo. Jeremias, ele chorava porque ele pregava a mensagem de Deus era dura, era de justiça, e o povo não se convertia. O choro, meninas, é muito forte quando nós entendemos o choro de Jeremias, é o choro do intercessor. É o choro de uma pessoa que fala com Deus, que está vendo a vida toda errada e vê que a pessoa não quer conserto. Então, nessa mesma época que Deus aqui está falando conosco sobre a profetisa Uda, Jeremias e Sofonias já estavam pregando. Deus já estava falando com esses profetas. Então, o nosso tema de hoje, meninas, da nossa terceira aula do estudo bíblico, o que é o tema? Posicionamento da mulher que Deus quer usar. Posicionamento que eu e você, mulheres de Deus, devemos ter.
porque eu tenho certeza que Deus quer usar você, que Deus quer me usar, que Deus tem uma obra na nossa vida, que Deus tem um propósito. Mas para isso nós precisamos estar preparadas. Para isso nós precisamos estar posicionadas. Essa semana eu ouvi algo que me chamou muito a atenção, que eu já tinha escutado. E aquela pregadora dizia assim: Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Deus chama pessoas que têm compromisso. Deus chama pessoas que estão disponíveis. Meninas, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já estava muito ocupada e Deus me deu mais algo para fazer. Nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar posicionadas e preparadas para sermos usadas. Então essa é a palavra de hoje, tá, meninas? O nosso texto base está em 2 Reis 22. E também esse mesmo texto, tá, irmã, se repete por uma outra narrativa em 2 Crônicas, capítulo 34. O que está acontecendo, como nós falamos? O povo está nessa apostasia. Os erros de Salomão. Lembram que nós estudamos um pouquinho na primeira aula? Bom dia, Laura. Seja bem-vinda. Primeira aula. Erros de Jezabel. Salomão caiu, né, meninas? Então, todos esses erros foram se espalhando de geração em geração. Então, esse povo estava vivendo assim, ó, totalmente errado. E o rei Josias, quando ele assumiu o trono e ele cresceu um pouco, ele começou a entender que aquele povo não estava vivendo de acordo com as leis de Deus. E quando ele ouviu nesse momento a palavra de Deus, a lei de Deus, ele entendeu que aquele povo precisava de uma restauração. Ele entendeu que o templo de Deus, ele precisava ali também de uma restauração. E que a adoração ao verdadeiro e único Deus em Israel deveria ser posta de novo no seu lugar. Então ele quis implementar tudo isso, tá, meninas? Por isso que começou ali vamos dizer assim, uma reforma espiritual nesse tempo. O que nós precisamos entender, que é lindo, mas o legado que Josias nos deixa, que no livro de 2 Reis, lá em Crônicas também, diz assim, ó, que Josias, ele foi o último rei fiel a Deus de Judá. Depois de Josias, foi uma decadência espiritual já no trono. Então ali Josias, ele começa a querer fazer essa reforma. Primeiro ponto, tá, meninas, importante, sobre o posicionamento da mulher que Deus quer usar. Em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma mulher que Deus quer usar? Será que eu e você somos uma mulher que Deus quer usar? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que Deus está te chamando. Eu tenho certeza que assim como Deus chamou lá o profeta Jeremias no ventre da mãe, Deus está chamando hoje mulheres de Deus. Mulheres que estão disponíveis, mulheres que estão sedentas. Então, no nosso estudo, o primeiro ponto, tá, meninas, é que houve um avivamento nessa história. Houve um avivamento aqui em 2 Reis, capítulo 22. Mas como começou, Denise? Como iniciou esse avivamento? Eu quero avivamento na minha igreja, eu quero avivamento na minha casa, eu quero avivamento na minha vida espiritual. O avivamento, irmãs, começou quando o rei, versículo 8, acharam o livro da lei. Em primeiro lugar, o livro da lei estava escondido. A Bíblia, a palavra de Deus, estava escondida nesse tempo. A minha pergunta para nós é: onde está a nossa Bíblia? Onde está a palavra de Deus na sua casa? Está pegando poeira? Está escondida? Está guardada? Talvez você tenha um amor tão grande que você nem usa, nem rabisca, nem lê, nem leva para a igreja. Às vezes a gente compra uma Bíblia bonita que a gente tem até pena de usar. Onde está a palavra de Deus na sua vida? Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. O livro da lei nessa época, ele estava escondido. Quando eles foram mexer, os sacerdotes, aqueles homens foram mexer no templo, eles acharam escondido. Versículo 11 diz assim para nós:
Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Ele precisou ouvir, ele precisou escutar. O avivamento não chega na minha e na sua vida. Nós não vamos passar por um avivamento espiritual, por um renovo espiritual. Nós não vamos ser mulheres posicionadas, preparadas, se nós não lermos o livro da lei. Se nós não entendermos o que Deus quer e está falando conosco, meninas. Então eu anotei algumas perguntas. Nós estamos lendo o livro da lei? Nós estamos buscando a verdade sobre Deus na Bíblia? Porque o rei Josias, ele ouviu, mas ele começou a praticar. Não, para aí. Nós precisamos ali restaurar o templo. Nós precisamos restaurar a verdadeira adoração. Nós precisamos falar com a profetisa Uda para entender o que Deus está falando conosco nesse tempo, nesse momento. Então não é somente sobre lermos, não é sobre quantidade. Hoje de manhã, a irmã contou um testemunho ali no café, meninas. E não sei se a de Maria está aí, mas ela estava, quem estava no café ali ouviu. Meninas, ela contando o testemunho que ela deu a Bíblia para um senhor e ela direcionou ele a ler a um versículo da Bíblia. E a irmã testemunhando ali, a irmã disse assim: irmãs, apenas um versículo, não é sobre quantidade. E eu sempre tenho dito isso. Não é sobre lermos 10, 20 capítulos da Bíblia por dia. É sobre o quanto lemos, absorvemos, gravamos e principalmente estamos praticando. Não adianta nós lermos a Bíblia e se levantar e não fazer nada. Não foi o que o rei Josias fez. Bom dia, Thelma. O rei Josias leu, ele entendeu. E a primeira coisa que ele fez foi se arrepender, começar a orar, pedir perdão e misericórdia para Deus. Então, meninas, ali, será que nós estamos entendendo na Bíblia, na palavra de Deus, como Deus orienta que devemos viver? Josias, ele entendeu que aquele livro não era apenas um livro de Deus diz, Deus manda. Não, ele entendeu que precisava de orientação. Ele entendeu que ali estava toda a verdade, irmãs. Será que nós estamos lendo e praticando? Há mudanças em nossas vidas? Nós vemos claramente que depois que o rei Josias ouviu a palavra, houve mudança em sua vida. Houve mudança no seu reinado. Houve mudança no templo. Exatamente o que a Gisele botou. A Bíblia não é um amuleto pra gente abrir, deixar aberto, né? Muitas vezes a gente deixa aberto lá vou deixar aberto no Salmo 91. Não tem poder. Mas as palavras praticadas, o Santo Espírito que vivifica essas palavras. Então, meninas, ali, né, a gente precisa entender que antes de Uda aparecer, houve posicionamento, houve palavra de Deus, houve um homem, o rei Josias, o último rei fiel. Olha só que legado esse homem deixou. O último rei fiel de Judá. Houve todo um trabalhar de Deus naquele reino. Então, nós vemos ali, meninas, no versículo, deixa eu lembrar aqui, no versículo 14, que o rei manda consultar a profetisa Uda. Quem era Uda, meninas? Talvez uma mulher que você nunca escutou o nome. Talvez uma mulher que você nunca ouviu falar. Talvez uma mulher que, se eu perguntasse para hoje quais as mulheres da Bíblia que você quer estudar, você não diria: eu quero estudar Uda. Porque até o nome parece soar estranho. Mas ela era uma mulher ousada. Ela era uma mulher corajosa. Ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Porque quando aqueles homens chegaram na casa dela, meninas, olha só que interessante. Quando aqueles homens buscaram a orientação do Senhor, o que ela disse? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uda, ela chegou ali, meninas, pra gente entender bem.
O rei queria saber o que Deus estava falando sobre aquele tempo. Se as coisas, essas exortações que Jeremias estava pregando e que ele havia lido no livro da lei realmente iriam acontecer. O rei era uma autoridade. O rei, meninas, nessa época, bom dia Valéria, seja bem-vinda. Nessa época de Israel, a gente vê isso lá, por exemplo, quando os 70 profetas profetizam contra o que Jeremias diz, que os reis, eles tinham profetas pagos. Olha só que interessante. Eles tinham profetas que eles pagavam para profetizar, para ensinar, para cuidar da vida deles espiritual. O que o rei Josias faz? Ele consulta um daqueles profetas? Não. Ele vai lá e manda buscar uma profetisa escondida. Uma mulher que talvez, como eu falei, nem nós conhecíamos. Então, quando o profeta Josias vai mandar os homens falar com Uda, irmãs, a palavra é de exortação. Vai acontecer, haverá justiça por causa da apostasia, Deus vai cumprir o que ele falou em sua palavra. Uda, ela não se acovarda diante a autoridade do rei. Quando nós lemos Jeremias, nós vemos uma situação que 70 profetas profetizam que tudo vai bem, que nada vai acontecer, mas o Senhor diz, eu não falei pela boca deles, eu falei pela boca de Jeremias. Então, olha só, ela se posiciona, ela não se acovarda diante do seu propósito. Uda, ela entende que não é sobre o que ela diz, é sobre o que a Bíblia diz. É sobre o que Deus manda aquela mulher falar, irmãs. E eu perguntava, assim, meditando, na nossa vida com Deus. Como eu disse, nós somos mulheres de Deus, que Deus quer usar nesse tempo, que Deus tem preparado. Como nós estamos vivendo? Será que nós sabemos o que a Bíblia diz? Será que eu e você sabemos o que Deus diz? Será que eu e você sabemos o que Deus diz de nós? Diz sobre nós, a respeito de nós? E melhor de tudo, o que muitas vezes falta. Hoje pela manhã, a Vanessa falava ali ministrando no nosso café sobre nós sermos usadas, sobre a gente fazer a vontade de Deus. Muitas mulheres, irmãs, Deus está chamando. E eu tenho certeza que você é uma delas. Deus está chamando, Deus está dando sinais. Mas será que eu e você estamos tomando posse? Será que nós estamos praticando? Será que nós estamos dizendo sim ao Senhor? Não é só sobre saber o que a Bíblia diz a meu respeito. É sobre praticar. É sobre me posicionar no centro da vontade de Deus. É sobre obedecer. E essa mulher, ela entendeu que obediência é melhor do que sacrifício. Ela entendeu que era sobre o que Deus estava colocando diante dela. Essa profetisa, irmãs, e eu coloquei para nós uma profetisa, um profeta. Eles são a voz de Deus na terra. Eles são, eles replicam a mensagem de Deus. Eles não são a mensagem de Deus. Eu e você, nós passamos algo, nós não somos a mensagem de Deus. Nós somos os entregadores, não a mensagem. Não é sobre o que eu e você pensamos, é sobre o que a palavra de Deus diz. Não é sobre o que nós achamos, é sobre o que a palavra de Deus diz. É como Uda disse. Uda não disse, eu acho, eu penso, eu vou pensar, eu acho que o rei tem que fazer dessa maneira. Não. Uda tinha relacionamento. Será que eu e você podemos chegar diante de uma mulher de Deus, ou de uma pessoa que precisa de uma palavra e dizer assim diz o Senhor? A palavra de Deus manda te dizer. Será que nós temos essa intimidade? Será que nós temos esse, irmãs, relacionamento para chegar diante de alguém hoje e dizer assim, Deus manda te dizer? Qual o significado do nome Uda? O significado do nome Uda, irmãs, é aquela que esconde ou aquela que mantém
um segredo. O significado desse nome também é doninha. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui já ouviu falar? É muito importante, eu peço que vocês respondam, tá, meninas? Do animal chamado doninha. Quem já ouviu falar? Quem conhece ou já ouviu ou já viu o animal chamado doninha? Ó, as meninas colocando que ainda não, né? Que às vezes se intimidam a falar. Quem conhece, meninas, o animal chamado doninha? A Aline já ouviu falar. A Gisele diz que nunca. Eu não. A Jaqueline, né? Eu não ouvi falar. Ouviu falar, Carla? Eu não. Eu, meninas, antes de fazer esse estudo sobre Uda, nunca tinha escutado falar sobre doninha. Eu não sabia o que era. Claro que eu fui buscar, fui ver fotinho, fui, né, ali meditar na doninha, porque é o significado do nome Uda. A doninha, irmãs, é um dos menores carnívoros do mundo. Ela é da mesma família do furão, dos esquilos. Ó, já ouvi falar na Era do Gelo. Aquele, né? Meninas, a doninha, ela tem cerca de 60 gramas. É um animal muito pequeno. Mas a doninha, irmãs, ela é ali, né? Um carnívoro também. Ela está lá escondida. Quando eu pensava e meditava sobre doninha, sobre o significado do nome Uda, ser também doninha, eu meditava sobre as mulheres da Bíblia. Quem aqui, se eu perguntar para vocês, quem já ouviu falar sobre Débora? Qual de vocês já ouviu, já pregou, já estudou sobre Abigail? Qual de vocês conhece Maria? Qual de vocês já ouviu falar, pregar, já estudou Marta e Maria, as irmãs amigas de Jesus? Eu tenho certeza que todas vocês já ouviram. Eu tenho certeza que todas nós já ministramos, já estudamos, já aprendemos. Mas, irmãs, assim como essas mulheres que nós já ouvimos falar sobre Deus, sobre suas vidas, sobre o que fizeram, Uda estava lá como a doninha, escondida. Talvez ninguém a conhecia, mas ela era uma mulher que andava com Deus. Mas ela era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Mas ela era uma mulher que estava em sua casa, ela não estava no templo, ela não estava aos pés de Jesus, ela não estava no holofote ali como Débora, uma profetisa, uma juíza, uma mulher posicionada e exposta. Mas ela era uma mulher que estava posicionada e escondida dentro da sua casa. Nós lemos aqui, que fala até mesmo ali, diz assim, ó, que ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Aqui está deixando claro que eles foram na casa de Uda falar com Uda, irmãs. Exatamente, uma ilustre desconhecida. Uma mulher que ela foi usada dentro da sua casa. O Senhor falava muito comigo que a nossa ideia, talvez a ideia de vocês, talvez a minha ideia, bom dia Eliana, muitas vezes é que para nós estarmos posicionadas, para Deus nos usar, nós devemos estar expostas, nós devemos ser conhecidas. O nosso nome deve ser ali como de Débora, como de Eva, como de Esther, exposto. Será? Será? Será que para Deus nos usar, nós precisamos estar expostas? Será que para Deus usar a sua vida, para você ter essa intimidade, Deus diz, Deus manda dizer, você precisa estar posicionado em algum lugar?
de plateias, de pessoas, o que o Senhor falava comigo é que Deus está posicionando mulheres dentro de suas casas. O que Deus tem me ensinado, irmãs, é que a gente antes, olha só o que a Melo colocou, a Isa. Muitas udas escondidas, mas posicionadas. Vocês estão entendendo a mensagem, meninas? Vocês estão entendendo a mensagem, meninas? É sobre isso. Exposição não significa posicionamento. Posição, exposição são coisas diferentes. Você pode ser uma mulher que tem relacionamento com Deus e talvez nunca usar uma plataforma. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo e nunca ir para a guerra como Débora. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo que tem esse nível de relacionamento, dizer, Deus manda te dizer. E está aí escondida, nem eu mesma te conheço, mas estou dentro da sua casa nesse momento. Meninas, antes, bom dia Glaucia, seja bem-vinda. Antes de você ser exposta, você precisa estar posicionada em Deus. Uda, ela só foi exposta porque ela era uma mulher posicionada. E a posição, a exposição de Uda é diferente da posição e da exposição de Débora. É diferente a forma como Deus usou Uda, até mesmo do mesmo profeta conterrâneo dela, que estava vivendo na mesma época, Jeremias. Nós precisamos tirar, meninas, em nome de Jesus. Amém, meninas. Mas pode dar glória aí, Simone, onde você está. Nós podemos e devemos ser mulheres de Deus em primeiro lugar, onde nós estamos plantadas. Nós devemos e podemos ser mulheres posicionadas, limpando a nossa casa, fazendo o nosso almoço, sendo dona de casa, mas sermos aquela mulher íntima, que se alguém chegar na nossa casa e pedir uma oração, a gente tem autoridade para dizer, Deus manda te dizer. Como assim Deus manda te dizer? Eu sei, eu falo com Ele. Eu sei, eu falei com Ele essa manhã. Eu sei, eu tomei café com Ele. Eu sei, eu estava lendo a sua palavra. Eu sei, porque na minha casa tem avivamento através da palavra de Deus. Eu sei, porque Jesus senta na minha mesa. Meninas, quando nós entendemos isso, bom dia, Cleonice, nós não queremos lugares que não nos cabem. Nós não queremos unção de ninguém. Nós não queremos exposição que Deus não nos colocou ainda. Nós entendemos que talvez nós não estamos preparadas. Irmãs, uma vez eu ouvi uma palavra que dizia assim, que a exposição antes do tempo ela mata. Era uma palavra sobre a Moana Débora. Da Moana Débora, bom dia Ana Paula. Que ela falava disso, que as mulheres querem ser expostas. Mas eu meditava nessa palavra e dizia assim, Senhor, Uda era uma mulher que estava escondida dos homens, mas ela era vista por Deus. Será que você, minha amada, onde você está? Eu sempre amo dizer isso porque eu vivo isso. Eu sempre digo, eu gosto de olhar no olho das pessoas e dizer assim, Deus te vê. Você pode estar pensando, Senhor, e as promessas? Senhor, o Senhor me disse que iria me levar para tal lugar. O Senhor disse que eu ia pregar em tal igreja. O Senhor disse que eu iria para tal congresso. Talvez você tenha muitas promessas. E eu creio que elas vão se cumprir em nome de Jesus no tempo de Deus, que é bom, que é agradável, que é formoso, como diz em Eclesiastes. O tempo de Deus é formoso, é perfeito. Mas eu quero perguntar para vocês, será que hoje eu e você na nossa casa, escondida talvez do mundo, talvez sem uma visita, sem uma amiga, hoje até a Vanessa comentou sobre isso, Deus trouxe para cá, para me esconder, para me ter mais intimidade. Será que nós somos vistas por Deus? Deus está falando contigo nessa manhã, minha filha, eu te vejo. Eu te vejo. Você não está exposta, mas eu te vejo, você não está escondida de mim. Vocês lembram, meninas, do nosso primeiro tema, do nosso primeiro estudo? Poderosa na terra,
rejeitada no céu. Jezabel era uma mulher muito poderosa. Todo mundo já ouviu falar sobre Jezabel. Todo mundo já ouviu falar sobre o espírito de Jezabel. Até as pessoas que não leem a Bíblia conhecem esse nome famoso, né? Hoje tem novela, tem filme, tem livro. É tão famosa na terra, mas foi uma mulher que ela não contemplou o céu. Foi uma mulher que ela foi rejeitada por Deus. Será que nós queremos ser assim? Poderosas na terra, mas rejeitadas no céu? Não, irmãs. Eu orava e eu dizia assim: Senhor, que nós possamos ser como essa doninha. Ninguém ouvir falar, ninguém nos conhecer, nós estarmos escondidas. Mas diante de Ti nós podemos falar, nós temos essa autoridade. Deus me vê. Deus fala comigo. Deus me mostrou. Deus me revelou. Se alguém vier à nossa procura, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, irmãs. Eu anotei para nós assim, ó, que Uda, ela era assim. Assim como essa doninha, irmãs. Pequeninha. Imagina ali uma doninha, dá para pegar com uma mão esse bichinho, irmãs. Olha só. Talvez eu e você somos assim como Udas, pequenas diante dos homens, mas grandes, posicionadas. Mulheres preparadas, Senhor, posicionadas em Deus, grande no céu. Irmã Uda, o nome dela também ali diz o quê? Que é aquela que esconde, é aquela que guarda. Eu gosto muito de uma palavra. Hoje a Vanessa pregou sobre Maria. E eu gosto muito de uma palavra. Bom dia, Patrícia. Que diz assim, ó. Que Maria ouvia as coisas que falavam a respeito de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó. E Maria guardava no seu coração. Maria ouvia algo a respeito de Jesus, por exemplo, quando foram apresentar o menino lá no templo, né? Simão ali disse algo sobre Jesus e dizia, Maria o escutava e guardava. E Uda é aquela que esconde a palavra de Deus. E lá em Salmos diz para nós assim, ó, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Eu sei que vocês estão entendendo, eu sei que o Espírito Santo está falando. Será que nós, será que eu, será que você estamos escondendo a palavra de Deus no nosso coração? Estamos escondendo as mensagens que Deus quer te usar, que Deus está te dando, minha irmã. Talvez você pense assim, ó, isso não estava na palavra, mas eu sei que Deus está falando contigo. Se Deus tem te dado pregações, Deus tem te dado anotações, escreva. Mas Denise, eu não tenho uma plataforma, Denise, eu não tenho oportunidade, Denise, eu não prego, Denise, eu não sei falar, minha irmã. Esconda essa palavra no teu coração. Vai chegar um tempo que são essas as anotações, são esses esboços que Deus vai usar para te usar. Deus está te enchendo, Deus está te preparando. Em nome de Jesus, né, que a gente venha ser como Uda, esconder essa palavra. Para quê, Denise? Para quando chegar o momento certo, quando baterem na sua porta, você dizer, assim diz o Senhor. Assim Deus manda te dizer. Por quê? Porque você tem intimidade, porque você sabe o Deus que você serve, o Deus que fala contigo. Uda era como a doninha. Ela estava escondida, mas ela não... Calma aí, Uda é como a doninha. Ela estava escondida, mas ela não escondia a palavra de Deus. Não é sobre o tamanho, irmãs. Uda, como nós falamos, né, o seu nome significa doninha. Doninha é um animal pequeno. Uda, como eu perguntei para vocês, né, a gente já ouviu falar sobre tantas mulheres da Bíblia, mas ela foi tão usada quanto essas mulheres mais famosas da Bíblia. Não é sobre tamanho, não é sobre exposição. Não olhe para sua irmã, mas eu nunca vou fazer o que a irmã faz. Não, minha amada, talvez você vai fazer mais do que a irmã que está exposta está fazendo. Mas talvez você vai estar escondida.
Talvez você tenha alcançado mais almas, mas você está escondida. Então ali também nós aprendemos com Uda que não é sobre exposição. Exposição não significa posição. Muitas mulheres estão aí, meninas, nós sabemos, expostas, falando, vivendo, são famosas. Mas será que elas estão sendo conhecidas no céu? Não é também, tá, irmãs, sobre estarmos expostas. É sobre a mensagem de Deus estar exposta. Eu quero perguntar para vocês, eu gosto muito de usar esse exemplo, tá, meninas? Quem de nós aqui já recebeu uma entrega? Quem de nós já encomendou um livro? Quem de nós já encomendou alguma coisa, né, nessas lojas que a gente adora comprar online, que tem preços acessíveis, tem coisas boas? Quem aqui já recebeu uma entrega? Amém, amém, Jaqueline. Essa palavra vem para posicionar, meninas. Tenho certeza que todas nós já recebemos alguma entrega na nossa casa. A gente já precisou dar, às vezes, o CPF, a gente já precisou dar o nome, a gente já precisou assinar. Agora eu quero perguntar para vocês. Olha só que bênção essa visão. Começa a escrever, Leona, começa a escrever. Agora eu pergunto para vocês. Quem lembra? Qual de vocês, se eu perguntar para vocês, qual era o nome do entregador? Qual de vocês lembra o rosto do entregador, do último entregador que entregou para vocês? Eu acredito que se não for interior, que todo mundo se conhece, eu acredito que vocês não vão saber. Vocês lembram do rosto, meninas, do último entregador que entregou a encomenda para vocês? Qual de vocês lembra? Alguém lembra? Alguém sabe? Eu acredito que não. Eu não lembro. Eu não lembro o nome, eu não pergunto. O que eu quero, irmãs? Quando chega o entregador, né? A Jaque já colocou que não lembro. Quando chega o entregador na sua casa, o que você quer? Você quer relacionamento com aquela pessoa? Você quer perguntar qual o nome dele, como ele está? Não. Nós queremos é receber o presente, nós queremos a encomenda, né? Ó, a Eliette lembra do rosto. A gente quer o que a gente comprou, o presente, a gente quer a bênção. E, minhas amadas, assim deve ser com a mensagem de Deus. Nós, eu e você, não precisamos estar expostas, sermos vistas, sermos notadas para a palavra de Deus ser entregue da maneira correta. Nós não precisamos ali aparecer, saberem o nosso nome, saberem o nosso endereço, saberem o nosso Instagram. Não. Nós somos essas entregadoras. Nós somos essas mulheres que levam a mensagem. Pelo contrário, irmãs, se alguém está preocupada com você, perguntando o seu nome, é porque essa pessoa talvez não está interessada naquilo que você está entregando. Não se preocupe tanto contigo, peça sempre para Deus, irmãs. Eu sempre digo assim, Deus, essa é a minha oração, eu quero entregar. Que as mulheres não lembrem o meu nome, que as mulheres não me conheçam, mas que elas lembrem o que o Senhor falou. Aquilo que nós entregamos deve ser maior, melhor do que nós. É isso que João Batista ora em João 3. Senhor, é necessário que ele cresça, que ele apareça, que eu diminua. Quantas mulheres com essa ordem invertida, irmãs? Deus, ninguém me vê. Deus, ninguém me conhece. Deus, ninguém me segue. Deus, ninguém me chama. Deus, ninguém me dá oportunidade. Será que nós estamos orando certo? Será que esse é o propósito? Que as pessoas vejam a Denise, que as pessoas pensem na Denise. Não, irmãs, não, porque se as pessoas olharem para nós, elas vão se decepcionar. Mas se as pessoas lembrarem da palavra que nós estamos pregando e elas nos esquecerem, Deus vai estar falando e vai continuar falando e vai continuar fazendo. E nós vamos ter cumprido a nossa missão, assim como Uda fez. Uda disse, ó rei, te prepara, vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, Uda ali, o Senhor fala com Uda e Uda diz assim, rei, porque você orou. Olha só, irmãs, o rei não está ali.
Uda não sabe que o rei está arrependido, que o rei está ali tentando fazer tudo aquilo ali, que o rei rasgou as vestes, isso era uma coisa íntima. Mas o Senhor revela, porque você se humilhou, porque você está arrependido, porque você rasgou as suas vestes, o teu reinado será de paz. Irmãs, é só Deus para dar essa revelação. É só Deus para dizer assim, ó, a minha palavra vai se cumprir, mas por causa da sua posição, rei Josias, você terá um reinado de paz. Você vai deixar um legado, você vai ser o último rei fiel a mim. Irmãs, nem sei se o rei Josias depois lembrava da profetisa, mas eu tenho certeza que o rei Josias lembrava dessa mensagem. O meu reinado está sendo de paz. O meu reinado está sendo, segundo a vontade de Deus. O meu reinado, eu estou colhendo frutos do meu arrependimento, do meu posicionamento, porque eu busquei a face do Senhor, porque eu ouvi a sua lei e eu mudei. Houve transformação, houve mudança de mentalidade, de atitudes, de ações. Então, meninas, quem aqui quer ser a entregadora? Quem quer entregar essa bênção, essa encomenda? Mas, imaginem que lindo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Tem uma palavra que eu faço como Maria, eu guardo no meu coração. E eu lembro o dia que aquele irmão falou para mim e para o meu esposo, deu uma promessa. Isso faz muitos anos, irmãs. Eu não tinha nem meu pequeno, que hoje tem 9 anos. Eu não sei o nome daquele homem. Eu não sei onde ele mora mais. Eu lembro que ele não era aqui do sul, acho que ele era do norte. Mas eu lembro a mensagem que ele falou para mim e para o meu esposo. E eu tenho vivido essa palavra hoje. Eu não sei quem ele é, não sei onde anda, né? Não sei, mas eu sei que ele trouxe uma mensagem, irmãs, que anos depois eu e meu esposo estamos vivendo. E cada vez assim eu lembro, eu digo pro meu esposo, aquele homem falou, e hoje eu estou vivendo. Minha irmã, se as pessoas não lembrarem o seu nome, se as pessoas disserem assim, olha, nem conheço a irmã, chama aquela que eu não sei nem o nome. Não fique triste, o que importa é a mensagem. Se as pessoas estão lembrando a mensagem, as suas orações, se as pessoas estão, olha irmã, não sei teu nome, mas estão te procurando, é que você está no caminho certo. Você está fazendo o que Uda fez, escondida na terra, mas posicionada no céu. Uda era uma mulher assim, escondida na terra, mas posicionada no céu. Em nome de Jesus, a nossa oração, irmãs. Coloca aí a oração de hoje. Tema de hoje, eu quero ser uma mulher escondida na terra, mas posicionada no céu. Seguindo aqui, tá, irmãs? Lembrando, não é sobre exposição. É sobre entender quem somos nele. Quem você é em Deus. Eu queria poder estar numa mesa com vocês, eu queria poder assim, ó, né, um exemplo ali, fala Isa, fala Michele, fala Raquel, quem você é em Deus? Você sabe quem você é em Deus? Jaqueline, Adriana, quem você é em Deus? Você já fez essa pergunta para ele? Pai, quem eu sou para ti? Eu me lembro uma época, irmãs. Bom dia, Carmen, minha amada, bom dia. Eu me lembro uma época que eu tinha escutado muitas coisas a meu respeito. Fulana diz, fulano disse. E eu lembro, irmãs, que eu comecei a perder o sono. Eu perdi o sono, eu não conseguia dormir. E houve uma noite que eu disse assim, Deus, eu sei o que essas pessoas pensam, falam, acham de mim. E eu lembro que eu disse assim, Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu tô cansada de saber o que as pessoas pensam. Eu quero saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor diz sobre mim. Irmãs, você já fez essa pergunta? Porque às vezes a gente fica vítima, sabe?
Ai, fulana disse isso sobre mim. Ah, mas aquela vez eu ouvi isso. Ah, mas quando eu era criança minha mãe disse isso. Ah, mas o meu pai disse isso. Ah, mas aquela professora disse isso. E nós vamos trazendo, sabe? Nós vamos trazendo aquelas críticas, aqueles rótulos. E eu lembro assim que eu disse, Deus, eu não quero mais saber o que as pessoas pensam. Pai, eu quero saber o que o Senhor diz de mim. O que o Senhor está dizendo para este tempo. O que o Senhor está dizendo sobre essa situação que eu estou passando. Eu quero ouvir do Senhor, Deus. Eu não vou sair daqui. Mas nós precisamos saber quem nós somos nele. Quem nós somos para ele. Nós precisamos saber a nossa missão. Qual é a sua missão? Exatamente, Glauci. As vozes gritam, você não é isso, você não é aquilo, ou você é isso, ou você... Não, irmãs. Quem Deus diz que você é? Faça essa oração, se deleite no teu Pai, se deleite no Deus que te vê, no Deus que te conhece, no Deus que te formou, no Deus que lá no ventre da sua mãe, como diz Salmo 139, Ele te formava, Ele te via. É sobre isso. Qual é a nossa missão? Irmãs, eu não sei. A gente vê, sabe? Amém, minha amada. Deixa teu nome, tá ali, né? Sapatos femininos. Deixa teu nome. Seja bem-vinda. Meninas, Uda aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, como eu falei, em 2 Reis 22 e lá em Crônicas 34. Eu não sei se Uda fez outros grandes feitos. Eu não sei se outros reis foram falar com Uda. Eu não sei quais as outras coisas que Uda deixou, mas eu tenho certeza que essa mulher deixou um legado. Eu tenho certeza que essa mulher foi uma mulher ousada, posicionada, que Deus preparou para este tempo, para este momento. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Que legado você vai deixar? Será que você vai morrer? Olha só, irmãs. Ai, Jô, que saudade. Saudade, minha amiga. Irmãs, será que nós podemos deixar esse legado, como eu disse? Será que no nosso enterro, ou alguém um dia vai dizer, nossa, essa mulher era uma mulher escondida. Essa mulher nunca viajou em pregação. Essa mulher não era uma missionária. Essa mulher não era uma pastora. Mas essa mulher era uma mulher que era conhecida no céu. Essa mulher era uma mulher de Deus. Essa mulher tinha relacionamento com Deus. Essa mulher falava e ela dizia, assim diz o Senhor. Essa mulher era uma profeta. Esse é o legado, meninas. Esse é o legado, esse é o propósito. Lembram da nossa oração? Senhor, eu quero ser uma mulher escondida na terra, mas eu quero ser uma mulher posicionada no céu, irmãs. Quem nós somos em Deus e para Deus. Uda, ela não temeu as autoridades, ela falou a verdade, ela estava posicionada, ela estava preparada. Uma pergunta, irmãs, para nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Que áreas eu preciso me posicionar? Que áreas eu preciso estar preparada? Que áreas eu e você precisamos nos posicionar, nos preparar? Irmãs, não espere a exposição para estar preparada. Talvez a exposição terrena, tá, irmãs? Amém, Camila, glória a Deus. Talvez a exposição terrena que você pense que seja sucesso, que seja reconhecimento, não virá na terra. Então esteja preparada para ser usada onde você está plantada. Quais atitudes eu preciso tomar para estar posicionada e preparada? Posicionamento, irmãs, né? Relembrando alguns pontos da nossa live. Posicionamento é diferente de exposição. Muitas mulheres expostas, mas não posicionadas, irmãs. Deus, Ele pode sim te expor e te posicionar. Mas o mais importante que exposição é posição. Irmãs, Deus, Ele levanta quem Ele quer. A hora que Ele quer. Essa pessoa não precisa estar nos holofortes, mas essa pessoa precisa estar disposta.
quando eu perguntei sobre preparo. Muitas de vocês aqui, tá, meninas? Estou acompanhando os comentários. Quando eu perguntei sobre alguém chegar na sua casa e você ter esse relacionamento, né? Dizer assim, Deus manda te dizer, assim diz o Senhor. Muitas de vocês colocaram, eu não estou. Eu pergunto para nós, será que nós estamos disponíveis? Uda estava disponível. Quando os guardas, prestem bem atenção. Irmãs, prestem bem atenção. É com carinho, é com amor, mas Deus está falando conosco. Quando os guardas chegaram nessa casa, Uda não se escondeu. Uda não disse, só um pouquinho, eu não posso falar, eu não estou preparada. Uda não disse, eu vou orar primeiro, ver se é de Deus eu estar falando com vocês. Uda estava preparada e posicionada. Muitas mulheres oram, como eu iniciei o louvor, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser como Faraó. E quando a oportunidade vem, elas dizem não. Quando a oportunidade vem, não sei se é de Deus, eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu não tenho postura, eu não posso, eu não quero, tem gente melhor do que eu. Será que você está preparada? Denise, estou me preparando, estou buscando, estou lendo. Então Deus vai te usar. Deus vai te usar. Seja uma mensagem no WhatsApp, seja um status, seja para orar por alguém, seja no trabalho. Mas a minha pergunta é, você está disponível? Você está disponível para Deus te usar onde você está? Ou quando uma mulher pede tua ajuda, tu manda para as mulheres que estão expostas? Você manda para o pastor, você manda para outra pessoa, você lava as mãos. Você está disponível, irmãs? Nós estamos disponíveis. Em nome de Jesus, que eu e você venhamos estar disponíveis. Disponíveis para a palavra de Deus, irmãs. Em nome de Jesus. Seguindo aqui, tá, meninas? Olha só. Ainda sobre essa parte de estar disponível. Uda, ela viveu na mesma época que Jeremias e que Sofonias. Mas mesmo assim, quem que o rei Josias foi procurar? Eu vou falar com a profetisa. Eu quero ouvir o que a profetisa está falando. Os meus guardas vão ouvir da profetisa Uda. Ela não se escondeu. Uda não disse assim, tem um profeta maior, mais famoso, melhor do que eu, vai lá falar com Jeremias. Não. Uda não se escondeu atrás de outros profetas. Será que você não está se escondendo? Será que eu e você não estamos nos escondendo? Denise, mas tem gente melhor. Denise, mas tem gente maior. Denise, mas tem gente mais preparada. Então, minha irmã, olha só que bênção. Tem gente melhor do que nós e Deus está usando eu e você. Deus está nos honrando. Deus está colocando no coração eu e você, mesmo tendo melhores, mesmo assim. Mesmo assim. Eu me lembro de uma palavra, uma vez, meninas, está aí a Jo, né, que era de Esteio, agora tá longe, minha amiga, ela conhece. Eu lembro uma vez, irmãs, uma palavra, uma vez que eu fui pregar num culto, numa congregação lá em Esteio. E era assim um culto de domingo, era um culto alusivo ao Dia da Mulher. E como não era na sede, eu pensei assim, vai estar só as pessoas da congregação, culto de mulheres, os homens não vão ir. Irmãs, eu cheguei lá, tava a pastora, tava a coordenadora, assim, todas as mulheres estavam ali, tipo as minhas líderes, tava a banda, tava todos os homens, a igreja estava cheia. Irmãs, quando eu peguei assim, sentei assim no púlpito, eu comecei a ver aquelas mulheres que eram minhas líderes, que tinham mais palavra, mulheres mais velhas, mulheres que eu admirava, mulheres pregadoras, prestem bem atenção. Eu comecei a ficar nos nervos, eu comecei a orar e eu comecei a dizer assim, Deus, eu vou dizer para a irmã que me convidou que eu não tô preparada. Eu vou dizer que eu senti de passar a palavra para outra mulher. Eu vou dizer que eu senti dela, né, dizer ali para a coordenadora pregar.
Irmãs, eu comecei a tremer. E eu comecei a orar. Exatamente igual você. A minha vontade, irmãs, era ser de ser arrebatada. E eu lembro que eu disse assim: Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou pregar? Deus, por que todas essas mulheres estão aqui? Elas são melhores, elas são maiores. Deus, o que eu vou ministrar para essas mulheres? São minhas líderes. E eu comecei, irmãs, olha só, com pensamentos que eu sei que vocês têm. Eu não sou nada. Eu não tenho estudo. Eu não sei falar. Deus, e comecei ali, irmãs. E daqui a pouco o Senhor disse assim, ó: você não vê que eu estou te honrando? Mesmo assim, elas são maiores, elas têm palavra, elas são mulheres mais velhas, e mesmo assim, você sendo pequena, você vai pregar, você vai ministrar, e essas mulheres estão sentadas te honrando. Você não está percebendo que eu estou te honrando? Irmãs, eu sei que Deus está falando com vocês. Eu sei que tem mulheres aqui que Deus quer honrar. Eu sei que tem mulheres aqui que estão assim como eu. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. E mesmo assim, Deus quer te usar. E você não está percebendo, você está se escondendo. Você não está disponível. Você está dizendo não para o Senhor. Quando nós falamos não, irmãs, para um convite, quando nós falamos não para uma irmã, nós não estamos dizendo não para uma pessoa. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz de nos usar. Nós estamos dizendo que aquela irmã, que Deus se confundiu, que não, Deus não está certo. Deus está querendo usar e honrar mulheres aqui. Eu sei do que eu estou falando. Esse testemunho eu não conto sempre. É um testemunho que eu faço com Maria, eu guardo no meu coração. Até para não ser mal interpretado. Ah, Deus está falando que é honrar a Denise. Não, não é sobre isso. Deus queria me mostrar a minha pequenez. O quanto eu sou pequeno, o quanto eu não sou nada. Mas Ele é grande. Ele pode, eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei fazer, mas Ele sabe. Eu sou apenas o que? Lembram que nós falamos? Eu sou a entregadora. Não é eu que tenho que aparecer, não é eu que tenho que saber falar, não é eu, não. É Ele, por Ele, para Ele. É tudo dele. É tudo dele. Eu vou perguntar de novo, porque Deus está mandando. Você está disponível? Você está disponível? Irmãs, qual o posicionamento, né, da palavra, da mulher que Deus quer usar? Mulher que está preparada, mulher que tem relacionamento, mulher que não diz não, mulher que está escondida, assim como eu e você talvez estamos. E agora eu quero contar para vocês algo assim, ó. Eu me emocionei, mas eu não estive lá ainda, mas se Deus quiser me levar, né, eu quero. Mas eu vi um vídeo e eu me emocionei, irmãs. Não sei se alguma de vocês já esteve em Israel, em Jerusalém. Eu tive, irmãs, pela internet. Eu gosto muito de ouvir, assim, ver os vídeos de lá, meninas, sabe? Olha só, aqui já tem umas dizendo que estão se escondendo. Meninas, ó, Deus tá chamando. Deus tá chamando. Parem de dizer que não estejam disponíveis, tá? Vai com medo mesmo, vai com vergonha mesmo. Ele faz, ele vai na frente. Meninas, em Israel, eu não sabia, tá? Em Israel, na parte lá sul do templo, deixa eu ver se eu vou falar certinho, mas eu estudei, tá? Me preparei, mas eu vi muitos vídeos, tá? Meninas, tem uma parte sul lá, as portas do lado sul, aonde ficam lá os muros, né, meninas? Mas a escada, onde era o templo de Jerusalém, essa escada, ela foi fechada as portas pelos muçulmanos. Mas ainda hoje, tem as marcas das portas nesse muro, que essas portas, uma delas era chamada a Porta de Uda. Hoje, quando a gente vai para Jerusalém, em nome de Jesus nós vamos, né? Quem tem o sonho, eu tenho, meninas, né? Se nós formos para Jerusalém, diz que é uma parte muito bonita. Eu vendo o vídeo hoje dessa porta, tu consegue ver ali o cemitério, tu consegue ver o Monte das Oliveiras. É uma visão assim, ó, muito bonita, sabe?
Mas o nome dessa porta é Porta de Uda. Hoje, irmãs, hoje, 2024, tantos anos depois, essa mulher existiu antes de Cristo. Antes de Cristo. Uma doninha, pequenininha, escondida, a menor. Quando você vai em Jerusalém, quando você faz uma caravana, pergunta, você quer conhecer a Porta de Uda? Essa mulher ainda é lembrada, irmãs. Essa mulher ainda é lembrada nos dias de hoje. Olha só que homenagem, olha o quão significativo que ela fez, que hoje tem uma porta do templo, era usado o nome dela, a Porta de Uda, a porta que levava para o templo, para a palavra, para a presença de Deus. Está lá o nome Porta de Uda. Essa mulher era escondida, irmãs, mas essa mulher é lembrada. É lembrada todos os dias quando alguém vai lá, eu vou ir ver. Eu quero ir nessa parte do templo, na parte sul, na Porta de Uda, de tão grande o que ela fez no céu. Ela é conhecida até hoje. Terminando, tá, irmãs? Nós aprendemos com Uda que posicionamento não é exposição. Que nós precisamos ter coragem. Coragem, a coragem às vezes é para dizer sim para uma pessoa. A coragem é para dizer assim, Deus manda te dizer. A coragem é muitas vezes uma palavra de exortação. A coragem muitas vezes, irmãs, é somente, assim diz o Senhor. Nós precisamos, Uda era uma mulher corajosa. Nós aprendemos com Uda também estarmos posicionadas em Deus. Em Deus. Meninas, a única referência bíblica, tá? O texto base de hoje, né? A Camila perguntou, 2 Reis. Todo o capítulo 22, tá, meninas? Todo o capítulo 22, leiam para vocês entenderem o que aconteceu antes, porque houve um avivamento na vida de Josias, e aí Uda entra e depois teve uma reforma espiritual em todo ali o povo de Judá, tá? Então, assim, 2 Reis 22, e deixa eu abrir aqui, 2 Crônicas 34, tá, irmãs? Essa história se repete em outra perspectiva ali, tá? Mas é a mesma história de Uda. Por último, nós continuamos aprendendo com Uda a ter relacionamento com Deus. Irmãs, olha só. A posição veio para uma mulher que já tinha relacionamento. Uma mulher que sabia o Deus que ela servia. Nós falamos sobre isso. E nós aprendemos também com Uda, para finalizar, o que eu aprendo com Uda é ser fiel e ser obediente. Ela foi uma mulher fiel a Deus, irmãs. Ela tinha relacionamento. E ela era uma mulher obediente. Por quê? Porque ela era profetisa. E o que uma profetisa faz? Ela fala, ela carrega a mensagem de Deus. E quando aqueles homens chegaram, o que Uda fez? Ela obedeceu, ela entregou e deu a mensagem de Deus. Amém? Vai ficar gravado, tá, meninas? Mas vai para o nosso canal. Canal do YouTube, quem não conhece, estão lá salvos o estudo sobre Jezabel, quem perdeu. O estudo sobre Atalia, quem perdeu, assista nossas aulas, tá, meninas? E hoje nós estamos no nosso 3º estudo bíblico, né? Sobre os personagens da Bíblia. Vamos estar orando? Eu quero estar orando com vocês e por vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que é a revelação de Ti, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar falando, ministrando, revelando, Pai. Pai, eu sei que estão aqui mulheres escondidas, eu sei que estão aqui mulheres improváveis, eu sei que estão aqui mulheres, Pai, que talvez o mundo não vê, mas eu sei, Pai, que o Senhor vê. O Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração, o Senhor é o Deus que nos conhece, Pai. E nesse momento eu oro, Pai, pedindo a Tua graça, o Teu agir, o Teu posicionamento, o Teu querer, Pai, a Tua vontade na vida de cada uma. Pai, que nós venhamos diminuir, mas que o Senhor venha crescer. Que a Tua mensagem, o nosso relacionamento, Pai, venha crescer cada vez mais.
Que nós possamos ser mulheres ousadas, corajosas e usadas por Ti, assim como foi Uda. Mas onde estamos plantadas? Pai, que o Senhor nos livre de toda exposição que não é para nós. Que o Senhor nos livre, Pai, até mesmo, Senhor, de sermos refém, de querermos algo que não pertence a nós. Que nós possamos ser usadas na nossa casa. Que nós possamos estar posicionadas em Ti. E no centro da Tua vontade é o nosso pedido. É a nossa oração, Pai. Pai, também eu oro, pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e tenha misericórdia de nós. Mas, Pai, que nós possamos estar sempre disponíveis. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Assim nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Pai. Continua, Pai, esse avivamento através da Tua palavra. Continua a Tua boa obra. Continua, Pai, nos usando onde nós estamos, Pai. Escondidas na terra, Pai, mas conhecidas no céu por Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs, que Deus abençoe cada uma de vocês. Uma bênção estar aqui com cada uma. Aquelas que estão a primeira vez se sintam abraçadas. E eu peço, irmãs, com muito carinho, que se esse estudo falou contigo, de alguma forma, contribuiu com a sua vida, que você compartilhe com outra Uda, outra mulher ali que Deus quer usar, que Deus quer posicionar, que é conhecida no céu. Minhas irmãs, um beijo no coração. Um beijo no coração. Amém, amém, Glauce. Em nome de Jesus eu recebo. Meninas, um beijo no coração. Quem não assistiu, quem perdeu, meninas, a live de ontem da nossa jornada de sabedoria, deixe ir. Está uma bênção. Nós estamos em campanha de oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Você que ainda não pegou o seu material, meninas, material gratuito, chama ali, tá? Para vocês estarem baixando. Irmãs, 7 dias a gente deixando ir a ansiedade, o ressentimento, a culpa. Eu tenho certeza que será uma semana de avivamento espiritual para cada uma de nós. Eu continuo orando por vocês daqui e vocês continuem orando por mim. Daí, meninas, vai ficar assim, tá, meninas? Nosso canal do YouTube, Café com Jesus e as Amigas. Beijo no coração. Fiquem com Deus, irmãs. Quem quiser um material, meninas, chama no direct. Eu quero. Tem uma publicação que hoje também eu vou terminar ali de enviar, tá, meninas? O nosso material ali dessa semana, da terceira semana da Jornada de Sabedoria. É uma campanha de oração. 7 motivos de oração, 7 palavras, 7 versículos, tá, meninas? Para nós estarmos orando, tá bom? Que Deus abençoe cada uma. Um sábado abençoado. E que vocês venham fazer como Uda, esconder a palavra do Senhor e como Maria, guardar no seu coração. Beijo, meninas. Deus abençoe.